Olá, muito bom dia. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez pelo canal IPP TV, neste nosso programa muito especial que é o Vida Devocional. Um programa com todo o carinho dedicado à meditação da Palavra de Deus, ao encorajamento, à inspiração para que você viva uma vida plena segundo as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos meditar num texto dos Salmos que tem muito a nos ensinar nesses dias que nós estamos vivendo. Vamos meditar no livro dos Salmos, o capítulo 7. Para tanto, eu convido você a trazer a sua Bíblia, a abri-la e também compartilhar deste link com os seus familiares e seus amigos, pois é um texto riquíssimo das Sagradas Escrituras. E hoje, de modo muito especial, nós vamos meditar sobre a importância de nós nos refugiarmos no Senhor Deus unicamente. Neste mundo em que nós temos muitas hostilidades, nós precisamos cada vez mais desenvolver a virtude graciosa da oração. Livro dos Salmos, capítulo 7, a palavra do Senhor diz-nos assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, ó Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu, o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus, Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse poço que faz. A sua malícia recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Você já deve ter lido algumas vezes a história de Davi. É uma história comovente de como Deus o viu atrás do rebanho ou no pasto, conduzindo humildemente os animais, e o Senhor o ungiu, o trouxe e ungiu o próximo rei de Israel, quando Saul ainda estava reinando, e Saul não estava de acordo com a palavra de Deus. A Escritura nos diz que Saul não obedecia à ordem divina. Por isso o Senhor tirou de sobre ele o reinado e depositou na pessoa de Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi passou a ser perseguido pelo rei Saul. Davi, o ungido de Deus, Davi, o instrumento que Deus utilizou para mitigar as afrontas do inimigo
Golias, que blasfemava contra Deus e que feria a imagem e a glória de Israel, Deus usou esse pastor de ovelhas para que apenas com uma funda e uma pedra ele derrotasse aquele grande homem. Diz-nos a palavra do Senhor que quando Davi derrotou a Golias, a cantiga popular era: Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Davi passou a ser perseguido não porque fez algo contra Saul, mas porque ele era um homem justo, temente a Deus e escolhido por Deus. Na vida é assim. Muitas vezes nós passamos por hostilidades, não porque tenhamos feito alguma coisa, mas por quem nós somos. Deus nos escolheu, Deus nos salvou, Deus colocou o seu selo sobre nós. E os inimigos que nós temos não são carne ou sangue, o apóstolo Paulo disse. A nossa luta não é nesta ordem, a nossa luta ela se dá na esfera espiritual. Nós temos um inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, o adversário, o acusador. É a pessoa maligna que ronda tentando nos distrair da presença de Deus, tentando ferir a nossa alma, tentando sim frustrar os planos de Deus, mas ele já é frustrado e por isso ele fica o tempo todo armando ciladas contra nós. A Bíblia nos diz de que outro inimigo que nós temos é o mundo, esse sistema corrompido. O mundo jaz no maligno. E um terceiro inimigo que a Bíblia também nos fala é a nossa própria natureza, nossa natureza carnal. Esses três, eles podem estar combinados e muitas vezes nos assolam. Davi, um homem segundo o coração de Deus, perseguido por Saul. Quantas e quantas vezes Davi tentava se levantar e diante da hostilidade de Saul também vinham setas inflamadas por meio de palavras. Aquelas palavras que as pessoas desferiam do tipo: será que ele não é culpado? Será que ele não fez algo para merecer isso? Esta perseguição, ela está mostrando que ali não deve haver um homem justo. Esse salmo nos ensina sobre como nos abrigar em Deus quando nós temos hostilidade neste mundo e quando nós ouvimos palavras tais como estas que tentam ferir a nossa imagem e nos colocar prostrados na vida. Talvez você esteja nos assistindo nesta manhã com o coração ferido, porque alguém disse algo contra você e você não está sabendo lidar com isso. E você diz: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Eu não sou esta pessoa que disseram. E este falso testemunho que levantaram não diz respeito a mim. Olha, todos nós estamos passíveis a isso neste mundo, porque esse mundo jaz o maligno. Esse mundo, ele tem uma economia que transita nos relacionamentos com desconfiança. Muitas vezes mentiras, rótulos são impostos. Então, como nos livrar disso? Nós aprendemos aqui uma oração, um diálogo com o Senhor Deus que traz grandes princípios. Primeiramente, meditemos no seguinte: Davi, ele sente um perigo tal como uma presa nas garras de um bravio leão. Ele diz no versículo 1 e 2, Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como o leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Quando o animal faminto, ele coloca suas garras, ele já começa a dilacerar o corpo da sua presa. E muitas vezes nós nos sentimos assim neste mundo, tamanha a hostilidade que se levanta contra nós. Não bastando os perigos externos, de ordem física, também vêm setas inflamadas do maligno por meio de palavras, de pechas, de rótulos, e isso fica na nossa lembrança. Podemos levar isso para um leito, podemos nos despertar lembrando do que foi dito no dia anterior, podemos no convívio da família sofrer tais declarações, mas Davi, ele então recorre ao Senhor e pede: Senhor,
eu preciso que o Senhor me livre, porque é como uma fera bravia junto da sua presa. Eu estou me sentindo acuado desta forma. É tão preocupante que Davi, ele diz a ordem dos perigos que o cercam como um leão. Ele fala que culpavam-no de algo que não havia feito. Você já passou por isso? Alguém culpar você de algo que você não fez? Todos estamos passíveis desse tipo de ferida. E Davi nos diz que diziam que ele tinha iniquidade nas suas mãos. Davi, na sua oração, ele declara que as pessoas diziam que ele pagou o mal com o bem. Pagou o bem com o mal. Ao invés de pagar o bem com o bem, ele retribuiu com o mal. No versículo de número 3, ele diz: Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, ele coloca o se. Ele está fazendo um exame da sua vida, da sua integridade perante o Senhor. E então, no versículo 4, na parte B, ele declara algo que tem muito a ver com a sua história. Ele fala: eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Saul tinha uma razão muito própria para perseguir Davi, mas não era justa aos olhos de Deus e na sociedade, porque ele perseguia Davi por causa do seu orgulho, porque ele queria permanecer no trono, ele não aceitava a vontade de Deus para Israel. E certa vez, quando Davi estava numa caverna, juntamente com seus homens, Saul ali adentrou. E num momento furtivo, os guerreiros aliados a Davi diziam: o Senhor entregou Saul nas suas mãos. Um golpe de espada é o suficiente. Mate ele. E Davi, ao invés de ferir a Saul, matar a Saul, ele apenas cortou um pedaço do manto de Saul e fora ele declarou: ó rei, de quem é este pedaço de manto? Eu poderia tê-lo matado, mas eu poupei a sua vida. E Saul fez uma declaração importantíssima perante os exércitos. Ele falou: tu és mais justo que eu, Davi. Tu és mais justo que eu. Davi aqui declara neste salmo: Senhor, eu poderia ter feito, mas eu não fiz. Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, agora estou sofrendo com suspeitas de um mau caráter. Senhor, livra-me, porque isso vem como uma fera dilacerando-me de dentro para fora, de fora para dentro. Todos nós já passamos por isso. O que fazer? Davi, ele ora. A oração, meus irmãos, ela não é a solução última para momentos de agressividade, de hostilidade neste mundo. A oração, ela é nosso alimento diário. Nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para lidar com todas essas setas inflamadas que vêm em nossa direção. Antecipadamente e também quando estamos feridos, nós devemos nos apegar em oração, tal como Davi faz. Davi, na sua oração, ele consulta a sua consciência. Olha, não existe coisa melhor do que você consultar a sua consciência quando você está orando. Davi diz: se eu fiz, por 3 vezes ele declara: se eu fiz, Deus, se eu fiz, Senhor. É como se dissesse: Deus, então mostra para mim. Eu não estou me lembrando. Deus, eu tenho consciência de como eu tenho buscado te servir com retidão. Davi concluiu que ele podia apelar ao justo juiz quando ele faz um exame de si em oração. No versículo 6 ele diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. Olha que coisa maravilhosa. Ele começou dizendo: Senhor, livra-me. Agora, no meio da oração, ele faz um exame de sua consciência, do seu caráter,
E ele então tem paz para dizer ao Senhor: Senhor, tu és o justo juiz. Levanta-te, Senhor. Julga minha causa perante esses que me acusam. Só pode fazer uma oração dessa quem conhece o caráter justo de Deus, que Deus ele é inteiramente santo e justo. E Deus está do lado da justiça e não da mentira. Não faria sentido um homem clamar a Deus com um caráter extremamente mundano, um homem que zomba da santidade de Deus com a sua vida e seu testemunho, e diante dos perigos da vida ou dos caprichos pessoais, ele então elege a Deus como a sua saída. Eu quero dizer para você essa manhã o seguinte: neste mundo de valores relativos, onde qualquer pessoa vive de qualquer forma, nós temos exemplos disso na mídia. Pessoas que vivem afastadas de Deus, pessoas que zombam de Deus com a sua vida, mas de repente elas surgem dizendo: Deus sabe da minha vida. E alguma coisa acontece de bom aos olhos da sociedade, elas dizem: é a justiça de Deus que está me favorecendo. Não, o Salmo 7 nos recobra a confiança na justiça de Deus. Deus atende aqueles que vivem em integridade na sua presença. Deus não tem compromisso com o homem ímpio. Deus não tem compromisso com aquele que não faz exame de si ante a sua santidade. Davi, ele nos lembra de coisas importantes nesse Salmo, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 8, ele diz: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor. Davi diz: segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Há aqui 5 coisas que eu quero lembrar você nesta manhã. Recobre a sua confiança na justiça de Deus. Deus não favorece ao ímpio. Deus favorece aqueles que buscam a sua face, buscam viver uma vida de santidade e integridade na sua presença. Que 5 coisas são essas que nós aprendemos aqui? Primeiramente, no versículo 8, Davi nos ensina que Deus julga o caráter de quem fala com ele. Depois, no versículo 9, Davi nos lembra que Deus sonda a mente e o coração de quem busca socorro nele. No versículo 10, a palavra do Senhor nos diz que Deus salva os retos de coração. No versículo 11, Davi nos lembra que Deus sente indignação todos os dias. Deus olha para as injustiças deste mundo e meneia a cabeça dizendo: não está certo, não vai ficar assim. Você se lembra de quando Jesus visitou o templo e viu ali os cambistas fazendo da casa de Deus um negócio? Ali a ira divina se manifestou, ele fez um azorrague, ele virou as mesas e declarou: a minha casa será casa de oração para todos os povos. Deus não concorda com tudo que as pessoas fazem em nome dele. Deus sente indignação, Deus é justo. Davi nos lembra no versículo 12, se o homem não se converter, Deus já tem juízo pronto para todos aqueles que persistem no engano, na mentira e na pecaminosidade. Por que é importante nós meditarmos nisso? Porque vale a pena viver uma vida de integridade. A melhor coisa que há na vida do crente é saber que quando ele é ferido neste mundo, as hostilidades que há neste mundo, quando ele recebe rótulos de caráter que não combina com a sua integridade, ele pode recorrer a Deus e dizer: Senhor, faça-se servido da minha vida, analise a minha conduta e veja o que estão dizendo, e tu que és o justo juiz, Senhor, levanta-te e julga a minha causa perante os povos. Senhor, julgue entre mim e o ímpio, o Senhor conhece o meu caminho. A nossa confiança não está em nós mesmos, a nossa confiança está nos méritos de Jesus, porque a nossa vida um dia foi de escravidão no pecado. A nossa vida era uma vida vergonhosa, mas a partir do momento em que o Espírito Santo regenerou-nos para uma nova vida, então o padrão de viver é o padrão de Cristo. Os méritos que nos faz ficar de pé são os méritos de Cristo Jesus. E assim então nós temos confiança para viver uma vida de retidão, porque retidão não é relativa.
não é o que eu penso ou você pensa, não é o que as pessoas pensam no Brasil sobre ser justo, sobre ser íntegro e que pode diferir de um padrão europeu ou asiático, não. A justiça, a retidão, a equidade está na ordem do absoluto perante Deus. Ele é o justo juiz. Vale a pena viver uma vida íntegra na presença de Deus, porque diante de um mundo de hostilidade, essa é a grande segurança que nós temos. Eu estou vivendo de acordo com os preceitos divinos e ante a tudo que está à minha volta, eu posso recorrer a Deus, o justo juiz, e dizer: Senhor, julgue a minha causa. Você tem vivido assim. Eu quero encorajar você esta manhã a fazer uma análise de si em oração para lidar com as vicissitudes que são encetadas contra a sua vida. Não existe nada melhor do que uma boa consciência em oração na presença de Deus. Davi, ele conclui que os planos dos ímpios são sepulturas que eles mesmos abrem para eles. E esta consciência só acontece enquanto oramos, meus irmãos. Enquanto oramos. Há certas verdades que somente através da oração nós somos lembrados. Porque se nós ficarmos assentados apenas pensando no quanto a hostilidade nos fere, no quanto estão levantando falso testemunho, de nada adianta. Mas quando vamos à presença do Deus que é justo juiz, as virtudes do trono da graça fluem na direção do nosso coração e nos descortinam a verdade da vida. Os ímpios não prosperarão. Vale a pena ser íntegro e buscar a justiça que vem da parte de Deus. Davi conclui: o ímpio, na sua impiedade, ele cava uma cova profunda para o seu próprio juízo. E Davi, que começou clamando a Deus: ó Deus, livra-me, Senhor, das garras dessa fera. Ó Deus, eu estou me sentindo como presa por causa da língua dos homens. Deus, o que eles dizem a meu respeito não é verdade. Ele encerra o capítulo 7 do livro dos Salmos, no versículo 11, da seguinte forma: eu, porém, ele coloca-se diante de Deus em oração, pede que o Senhor avalie a sua vida e na presença de Deus ele faz uma distinção de si e dos outros que não têm compromisso com o Senhor. Aqueles que o acusam e que o perseguem vão para a cova. Mas ele diz: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Isso é maravilhoso. A mensagem desta manhã, aqui no Vida Devocional, é esta: você vive num mundo que pode te hostilizar sem você ter feito absolutamente nada. Você pode ser acusado de coisas que você não fez. E o mundo age assim porque ele jaz no maligno. Mas não perca a sua vida com os rótulos que tentam impingir sobre você. Apresente-os a Deus e saiba que o Senhor é justo juiz. Aquilo que está errado no mundo, Deus sente indignação. E Deus é favorável para com aqueles que o amam e que desejam viver corretamente na sua presença. Talvez você não esteja certo da sua vida. Eu quero convidar você nesta manhã a inclinar-se na presença do Senhor, dizendo: Senhor, muda meu pensamento. Ó Deus, constrói em mim um coração, uma mentalidade segundo a tua justiça, para que eu tenha essa liberdade de orar como Davi fez no Salmo de número 7. Eu quero orar, Senhor, buscando a tua justiça, porque eu aprendi pelas Sagradas Escrituras que Deus favorece ao justo e não ao ímpio. Desejo orar por você nesta manhã. Você que busca a graça do Senhor, você que deseja se fortalecer no Senhor, você que manifestou o seu motivo de oração aqui no nosso chat, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Que o Senhor, segundo a sua vontade e soberania, responda a sua oração. Que Deus sare você das suas enfermidades, que Deus ministre a sua casa nesta manhã.
Em nome de Jesus, oremos. Senhor, graças te damos por tua santa palavra. E neste momento, nós entregamos a ti, Senhor, a nossa vida, entregamos nas mãos do justo juiz. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma mentalidade santa e bíblica para viver neste mundo de valores relativos e de impiedade. Senhor, livra-nos das hostilidades deste mundo. Livra-nos, ó Deus, dos rótulos, das acusações, dos falsos testemunhos. Livra-nos, ó Deus. Se porventura houver alguém que nos assiste nessa manhã, que está sofrendo por acusações e falsos testemunhos, ó Deus, sare esta vida, cure, ó Deus, e livre-a das garras do inimigo, Senhor, neste mundo tão hostil. Liberte-a, Senhor, julgue a sua causa. Ó Deus, nós oramos para a glória do teu nome. Manifeste a tua justiça para a glória do teu nome, para que o mundo saiba que tu és Deus justo e santo e que vela, ó Deus, pela verdade. Assim nós entregamos a nossa vida a ti, ó Senhor, por quem tu és e porque o Senhor ama aqueles que se refugiam no Senhor. Bendito seja o seu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma ótima semana e um dia abençoado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.